Agora, pronto. Bom, vocês vão me ver aqui no cantinho da tela e aqui ao lado eu vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei pra gente para contextualizar esse assunto. Bom, gente, vamos falar sobre hipnose, sobre terapia e sobre casais. Mesmo você que não pretende ou não trabalhe com esse público, o que eu vou trazer aqui é relevante para você até pessoalmente, tá? Pode ser que você identifique tópicos aqui para aumentar a qualidade do seu relacionamento atual, de futuros, enfim, caso você não esteja em um agora. Então, eu te convido a acompanhar esse assunto não só pela ótica de um terapeuta, mas também pela ótica de um cliente desse assunto, tá? Bom, para quem não me conhece ainda muito bem, 3 tópicos bem breves aqui sobre mim que são relevantes para esse conteúdo. O primeiro é que eu sou empreendedor, eu não sou apenas terapeuta ou professor. A maior parte da minha carreira profissional eu construí criando empresas de sucesso e fazendo com que essas empresas prosperassem. Empresas na área da saúde e fora também. Atualmente, eu sou fundador e eu mantenho em operação a Clínica Versátil, o Instituto Versátil e outras 3 empresas. Por que isso é relevante? Porque está no meu DNA criar soluções. Todo empreendedor precisa disso. Ele não pode estagnar, porque senão a empresa para também. Então, eu trouxe para essa área de casais, muito do que eu vou compartilhar com vocês aqui foram criações que eu proponho, vindas de outras áreas de estudo, áreas terapêuticas. Então, eu me sinto com a liberdade de criar essas coisas e colocar muitas vezes em prática vindas dessa área de habilidade minha, que é como sendo empreendedor. Além disso, é relevante saber que eu estou aqui compartilhando conteúdo com vocês, isso faz parte do meu dia a dia, tá? Eu sou, como eu respondi agora há pouco, sou mentor, sou professor, não só de hipnose no nosso instituto. Fui professor da Fundação Getúlio Vargas em Curitiba, sobre hipnose, sobre hipnoterapia. A Fundação Getúlio Vargas tem um curso de pós-graduação de extensão que tem uma cadeira de hipnose, de hipnoterapia, né? Fui professor deles durante um bom tempo. E como hipnoterapeuta, eu destaco aqui o rótulo, né, a chamada como hipnoterapeuta, porque eu pratico no dia a dia. Eu não apenas sou formado, eu não apenas tenho conhecimento teórico, faz parte do meu dia a dia atender pessoas e eu me especializei em atendimento de casais. Também atendo pessoas fora desse contexto, mas o foco dos meus atendimentos são casais. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje faz parte do meu dia a dia profissional, ok? Bom, seguindo em frente aqui, quero trazer para vocês uma reflexão primeiro sobre por que se especializar. Eu acabei de falar que eu me especializei em tratamento de casais. E isso, gente, foi um marco na minha carreira como terapeuta, tá? E das pessoas que trabalham conosco também na clínica, isso é essencial para elas. Eu comecei a prosperar muito mais nessa área quando eu me apresentei como especialista. E no início nem era especialista em casais, não. Eu tinha outra especialização, outra especialidade, outra área de atuação. Mas eu quero encorajar todo mundo aqui a considerar passar por isso. É o famoso nichar, perceber um público e uma oportunidade de mercado para você trabalhar. Geralmente, quando você se apresenta e é um especialista, você atrai mais a credibilidade e o público. Na hipnoterapia em si, você nem precisa abrir mão de outros formatos de atendimento, mas se apresentar como um especialista e realmente ser, faz um diferencial de prosperidade grande para você. E vai exigir de você para fazer isso. Não adianta você virar e falar assim, olha, agora, a partir de agora eu sou especialista nisso. Não, você tem realmente que ser. Então eu quero dizer para você que um dos primeiros passos para fazer isso é você pesquisar e estudar sobre uma coisa chamada persona, que é a representação do seu público-alvo. Se você decidir, olha, agora eu vou tratar, por algum motivo eu me identifico mais e quero tratar casos de depressão, ansiedade, fobia, ou então pessoas que estão se preparando para concurso, ou então vou me especializar por idade ou por gênero, eu atendo só homens, só mulheres, só crianças. Quando você faz isso, é importante que você estude o comportamento daquele público. Isso fez muita diferença na minha prosperidade, tá? Profissional nessa área. Hoje eu posso falar que eu entendo muito do segmento de casais, porque eu precisei estudar essa persona. E aqui eu vou deixar um pequeno alerta de spoiler de presente no final dessa palestra para vocês, que é o seguinte. Quem acompanhar até o final aqui vai ver uma orientação para receber de mim, pessoalmente,
um formulário, um guia, um roteiro, melhor falando, um roteiro sobre como definir a sua persona. Tá? Quais perguntas, quais questões, como você faz para definir a sua persona. No final eu vou compartilhar isso com você. Bom, vamos entrar um pouquinho no core aqui do nosso assunto. Por que tratar casais? Esse público, por que eu escolhi seguir esse segmento? E se alguém se identificar com essas características, o que você deveria considerar para atuar nesse segmento? Bom, geralmente casais... Eles exigem uma habilidade muito especial. Olha só, eu tenho uma preocupação muito grande com a solução permanente de um tratamento. Eu não gosto de tratar pessoas e ver que daqui a um mês, enfim, 2, 3, 6 meses, sem nenhuma mudança no ambiente, aquele problema voltou a acontecer. Então eu me preocupo muito, e aqui eu vou deixar um insight com vocês. O que geralmente, gente, faz com que um problema volte? Essa é uma preocupação de muitos terapeutas e hipnoterapeutas. Acreditem, eu conheço terapeutas que não ligam, não entram em contato, não mandam mensagem, não estabelecem comunicação com o seu cliente entre as sessões, porque tem medo do cliente falar que não melhorou, que não está melhorando. Então, às vezes, nem o próprio terapeuta acredita que aquela ferramenta está funcionando de maneira estável. É importante estudar esse assunto. Eu vou afirmar para você que existem 4 motivos que podem sabotar o resultado de um tratamento ou de uma sessão. O primeiro dos motivos é ter ficado ainda resquícios daquele trauma que foi tratado. Se você trata traumas, trata sintomas, muitas vezes pode acontecer de uma sessão não ser suficiente para tratar tudo. Ficaram resquícios ainda. Se você deixar resquícios de um trauma, de um momento de superação, os sintomas podem voltar e isso sabota uma solução permanente. O segundo fator é porque a solução não foi corretamente estabilizada. Olha só que interessante, gente. Quando você trata uma pessoa e ela alcança um resultado comportamental, psicossomático, emocional, aquele resultado, isso não é mágica, né? Você sabe bem disso. A pessoa tem que passar por uma fase de estabilização daquela programação neuronal nova, daquele comportamento novo. Se essa fase de estabilização não for corretamente feita, e ela exige muito do cliente, o problema pode voltar. O terceiro motivo é quando o cliente não está preparado para a solução. E acredite, isso acontece. Tem pessoas que, da boca para fora, buscam solução, mas da boca para dentro elas não estão preparadas. A pessoa chega e fala, Thiago, eu tenho depressão e eu quero agora ser feliz. Ou então, olha, eu tenho ciúmes e eu quero passar a acreditar na minha namorada, no meu esposo, enfim. Só que essa pessoa, ela não está realmente disposta a alcançar essa solução. Ela não sabe o que é ser feliz. Quando eu pergunto para ela assim, você pode fazer a mesma pergunta. Quando eu pergunto para ela assim, olha só, cliente, quando você, no dia da nossa sessão de tratamento, quando você sair por aquela porta ali, a porta do meu escritório, sem essa depressão, sentindo-se mais feliz, como é que a sua vida vai ser? A pessoa não sabe responder. Ela vira e fala, não sei. Isso são indícios de que a pessoa não está pronta, ela não idealiza aquele momento de solução dela. Isso pode ser um problema. O quarto fator é porque ainda existe um estímulo ativo. Quando ela volta para casa, ainda tem coisas lá que faz, no contexto, no ambiente, no dia a dia dela, que alimentam aquele problema, que ela está buscando superação. Esse é o ponto que me levou para o ambiente de casais. Porque eu comecei a reparar que muitos clientes meus alcançavam resultado na sessão, o resultado durava algumas semanas, às vezes até meses, e de repente o cliente me falava, Thiago, voltou. Um exemplo, uma cliente minha querendo melhorar medo de dirigir, ela virava e me falava, Thiago, olha, realmente superou, fiquei aqui 2, 3 meses dirigindo muito bem. E depois voltou o medo. E quando eu ia perguntar por que o medo voltou, ela me contava, é porque foi andar com meu marido comigo no carro, ele fica me criticando o tempo inteiro. E aí eu fiquei uma semana dando carona pra ele no trabalho, e a semana inteira ele ficava me criticando. Que eu vou quebrar o retrovisor, que eu não sei tirar o carro da garagem, que eu não dirijo direito. Ele ficou uma semana me... e eu comecei a entender que uma boa parte dos motivos de geração e alimentação de problemas estava na família, estava em casa, no relacionamento da pessoa. E aí, para evitar que o problema voltasse, eu comecei a tratar os relacionamentos, o casal. Então, essa é uma característica sobre por que tratar casais. Porque você aumenta
a capacidade de resultado permanente do seu cliente. Segundo, é um público, é um ambiente muito complexo. Um colega meu costuma falar que fazer terapia é como consertar um avião em pleno voo. Ele está voando e você tem que consertar, porque a pessoa tá. É uma metáfora que representa que a pessoa está vivendo a vida dela, o dia a dia dela. Ela não pode parar a vida para buscar um tratamento. Você tem que tratá-la enquanto ela está, né, percorrendo a vida. Tratar um casal, eu costumo dizer que é como tratar um avião, é como se você tivesse que consertar as duas turbinas de um avião com ele voando. Pifaram as duas. Porque se você conserta só uma, não adianta. A outra pode atrapalhar a primeira, vai exigir mais dela, enfim, o avião pode cair do mesmo jeito. Então, acaba exigindo mais. E como eu me apresento como professor de hipnose, de hipnoterapia e como mentor, eu acho muito justo que eu me exponha a ambientes mais complexos de tratamento para eu ter justamente a maior variedade possível de complexidade. Então, tratar casais é um ambiente mais complexo, mas gera uma riqueza de vivência para mim muito positiva para eu compartilhar com meus alunos. Então, é mais um motivador. Terceiro, é um público muito carente. E as pessoas às vezes levam um tempo para perceber o quanto é relevante ter sucesso na vida amorosa. Porque quando uma pessoa não tem sucesso na vida amorosa, não está em paz, não está feliz, esse problema tem poder para impactar diversas outras. Não adianta virar e falar, olha, eu estou indo para o trabalho agora eu vou tirar os problemas da cabeça e eu vou focar no trabalho. Olha, se forem probleminhas ali ou lá, pode até ser. Agora, se você estiver desconfiado que está sendo traído, traída, se tiver com algum problema no seu relacionamento, você não vai conseguir desligar isso não. Problemas no seu relacionamento têm poder para atrapalhar diversos outros pilares na sua vida. Então é um público muito carente, porque não tem uma variedade, uma diversidade de profissionais terapêuticos para ajudar esse público, justamente pela complexidade que é lidar com essas pessoas. Então é um outro fator. Quarto, porque ninguém ensina as pessoas como viver uma vida amorosa corretamente. Normalmente a referência de relacionamento que as pessoas têm é o relacionamento dos pais, é o relacionamento das pessoas mais próximas, que geralmente é fracassado, não é um modelo da Disney ali de sucesso não. Eu costumo dizer que tem duas responsabilidades na vida que deveria ter curso superior com pós-graduação exigida para a pessoa fazer. Uma delas é criar filhos e a segunda é entrar num relacionamento. Criar filhos e entrar em relacionamentos, isso exige uma responsabilidade tão grande de uma pessoa que ela não poderia ser liberada para fazer isso sem ter conhecimento teórico, pelo menos, bem embasado antes. E muitas vezes as pessoas entram em relacionamento com uma idealização completamente equivocada, inspirada nos pais. Então, é um público que não tem referência sobre o que deve fazer, eles ficam perdidos quando tem um problema, e geralmente são extremistas. Eu tenho um problema no meu relacionamento, o que eu faço? Ou eu termino, ou eu tenho que conviver com esse problema. Elas não entendem o meio termo, elas não entendem que existem maneiras de solucionar os problemas. Às vezes só precisam de ajuda para isso. E por último, porque trabalhar com esse público, com hipnoterapia, é completamente possível. Na grande maioria das vezes, se não em todas, tudo que um casal precisa passar para melhorar a convivência é mudança comportamental. Eles só precisam conseguir mudar os comportamentos, mudar as reações emocionais. E aí eles conseguem viver em paz. Eles só precisam muitas vezes de ajuda para conseguir fazer isso. Então, esses pilares, eles justificam muito sobre por que trabalhar com casais. Como eu falei com vocês da minha preocupação, e ela é um DNA mesmo lá na clínica, lá no instituto pra gente, com soluções permanentes, eu quero estender um parêntese aqui para alinhar com vocês uma certa pegadinha que existe na hipnoterapia, para que vocês não caiam, principalmente pessoas que estão começando ou estão aprendendo a prosperar mais nessa área. A hipnoterapia, ela usa a hipnose como fator de potencialização de resultados ou de acesso ao subconsciente. Muitas vezes a terapia mesmo, ela não é feita com a hipnose. Ela é feita com outras ferramentas, diálogo interno, discurso terapêutico, técnicas de PNL como submodalidade, enfim, tem uma série de técnicas terapêuticas. Agora, a hipnose, ela serve apenas para dar acesso à pessoa e ela potencializa os resultados.
Só que tem uma pegadinha aí. Porque se a gente tirar a hipnose do contexto de terapia, é fácil saber para quem é do entretenimento. Eu já fiz shows de hipnose. A gente, pelo menos quem nunca viu, fez, pelo menos assistiu. A gente sabe que o estado de hipnose, em algumas pessoas, ele consegue gerar reações de alucinação, de delírio. Isso pode ser um problema na hipnoterapia, porque aquela pessoa que saiu da sua sessão, pode ser que ela esteja se sentindo bem por causa de uma alucinação que ela está passando naquele momento. Às vezes o trauma ou o sintoma não foi corretamente reprogramado, a mente não foi corretamente reprogramada, mas você deu sugestões, talvez até na imersão, na hora da pessoa sair da hipnose, você acabou dando sugestões positivas para a pessoa e a pessoa acaba a sessão se sentindo super bem, só que ela não está, ela está sob efeito de alucinação. Ela acha que está se sentindo bem. Quando ela voltar para o contexto dela, para o ambiente, ela pode simplesmente se deparar com um problema lá dentro de novo, ok? Porque o efeito da alucinação passou. Trazendo essa reflexão para vocês, deixa eu sensibilizar sobre a importância de tratar o ambiente. O que é isso, gente? O que é tratar o ambiente? Essa é uma área que geralmente as terapias infantis se preocupam mais. Porque é muito sabido que tratar uma criança sem tratar os pais algumas vezes pode ser ineficiente. A criança, principalmente na primeira infância, ela é um retrato muito fiel do comportamento dos pais. O sistema nervoso dela, que gera os comportamentos, ainda não está maduro o suficiente para definir as razões dos próprios comportamentos. Então ela é muito reativa, a criança é muito reativa, ela está aprendendo os primeiros passos ainda dessa programação do sistema nervoso dela. Então, normalmente uma criança com problema reporta a pais com problemas. Mas como é que um terapeuta vai tratar uma criança? Você pode condicionar a criança? Pode tudo. Agora, é preciso dar um olhar também para os pais, porque é o ambiente onde a criança está. Como eu citei aqui para casais, se você não olhar o ambiente tóxico, uma pessoa que está em depressão, mas de repente ela está em um relacionamento abusivo, adianta tratar essa cliente? Provavelmente não, porque ela vai voltar para aquele relacionamento abusivo que é um motor de mal-estar para ela, um motor de infelicidade para ela. Então, é importante para você, mesmo que não trate casais, é importante que você tenha no seu processo terapêutico a atenção para o ambiente. Thiago, eu trato pessoas em carreira, eu ajudo pessoas a alcançarem mais sucesso em suas carreiras. Observa como é o ambiente, se é hostil, se é amigável, onde essa pessoa trabalha. É importante dar atenção ao ambiente, porque esse ambiente pode fornecer informações que gerem resultado na terapia ou que pelo menos você precisa tratar para inibir que ele atrapalhe os resultados da terapia, tá? Então, uma dica forte aí para quem quer seguir nesse contexto ou para quem não quer, preste bastante atenção no ambiente onde o seu cliente vive, convive, o quanto ele é tóxico ou o quanto ele é favorável para os resultados da sua terapia. Bom, e agora, como eu falei um pouquinho aqui, eu citei sistema nervoso, deixa eu entrar um pouquinho mais, porque é importante compreender comportamentos. Clientes em um relacionamento, pessoas, um casal que está tendo dificuldades em um relacionamento, o que ele está passando? Gente, o que está acontecendo ali dentro? Você tem sistemas nervosos, o sistema nervoso de cada um deles está gerando uma certa incompatibilidade. Não é nada, pelo menos eu pelo menos adoro o ponto de vista e a interpretação científica. Não comentei aqui muito das minhas formações ou das minhas áreas de estudo, mas eu adoro, e é uma área de pós-graduação também, a neurociência para mim. Então, a ótica científica, de interpretação científica para mim, ela é fundamental. Entender que um casal que está ali e não está dando certo, e às vezes a gente ouve coisas desse tipo, é porque meu signo não combina com o dele, é porque isso aqui, a minha criação não combina com a dela, é porque a energia, é porque alguém está fazendo intriga pra gente. Não, gente. O problema de um casal é o mesmo problema de qualquer pessoa. O sistema nervoso não está corretamente programado para viver naquele ambiente, tá? Uma pessoa que é muito mandona, por exemplo, o sistema nervoso dela está condicionado para viver com uma outra pessoa que aceita ser submissa. Duas pessoas mandonas convivendo em conjunto são dois sistemas nervosos que geram atrito.
Então é importante ter essa ótica. Quando você receber clientes, ou se precisar avaliar o seu próprio relacionamento, ou de pessoas próximas com um olhar terapêutico, entenda que não tem nada esotérico necessariamente acontecendo ali. Não tem nada fora do seu controle pela hipnoterapia acontecendo ali. Tudo que você, se você aprendeu corretamente hipnoterapia, se você sabe corretamente como funcionam e como mudar equações na mente de uma pessoa, você sabe que a mente, na verdade, representa o nosso sistema nervoso central, o encéfalo, o cérebro, essa imagenzinha que está do lado aqui, ó, aqui, né, de lado de cá. Essa imagenzinha que está aqui. Todos os comportamentos de uma pessoa estão programados ali. E aí vem uma importante e relevante notícia pra gente. Eles podem ser reprogramados. Nós nascemos com uma página em branco ali, basicamente. Um bebê que acabou de nascer não tem programações comportamentais programadas. E olha só que curioso, ele tem toda a massa encefálica ali, dentro do crâniozinho dele, tem tudo ali proporcional ao tamanho dele. Mas olha só que curioso, os neurônios estão ali, toda a massa cinzenta está ali, tudo está ali dentro. Só que eles não estão conectados ainda. Não existem conexões, não existem programações. Essas programações, elas serão feitas ao longo da vida. E nós sabemos, e é importante destacar, que o sistema nervoso, ele é responsável pelos comportamentos, pelas reações emocionais, psicossomáticas de uma pessoa, e ele aceita ser reprogramado. Então eu posso afirmar, que é o meu dia a dia, que qualquer casal em crise consegue superar essa fase de crise desde que haja disposição para passar por uma mudança comportamental. Essa é a base ali, ok? Lógico que a hipnoterapia vai conduzir, as pessoas não sabem como fazer isso de maneira autônoma ou sozinha, mas é possível. Então, quando você estiver à frente de um casal tratando, considere que, olha, é um cenário completamente possível de tratamento. Porque, seja qual for o conflito que eles estão vivendo, esse conflito provavelmente não existiu nas primeiras semanas, esse conflito de relacionamento, de aproximação, porque tudo é sempre uma beleza no início, né? Esse conflito ele apareceu porque ele já estava predisposto a aparecer, ele era comportamental. Basta reprogramar esses comportamentos para que eles sejam superados. Bom, a partir daí, eu quero compartilhar com vocês um conceito de referência base. Desde antes de atender com mais foco em casais, eu sempre respeitei e gostei de respeitar as referências que o meu cliente tinha de solução. E eu sempre empodero os meus clientes sobre isso. O cliente tem que saber o resultado que ele espera. Eu dei algum exemplo aqui em algum momento de uma pessoa querendo superar o medo de dirigir. Olha só como é legítimo que eu vou falar. É como eu faço e como eu ensino, como eu apoio meus alunos, mentorados, pessoas. Sempre que eu posso influenciar alguém de maneira positiva, eu trago essa reflexão. Nós, terapeutas, hipnoterapeutas, não temos a liberdade de definir qual é o nível de solução para o problema de uma pessoa. Uma pessoa que quer superar o medo de dirigir, eu não posso definir o quanto essa pessoa vai gostar de dirigir. Não é uma responsabilidade minha, eu não conheço o contexto do cliente, eu não sei até onde é saudável para ele isso, inclusive. Se ele quer, Thiago, eu quero dirigir só na cidade, quero dirigir na BR, quero viajar. Ou então, não, Thiago, eu quero dirigir, na verdade, eu quero viajar dirigindo, entende? Eu quero viajar muito, eu quero ficar dirigindo. Ok, é uma definição dele. Ele é responsável por definir isso, não eu. Uma pessoa que tem uma fobia, medo de altura, eu não posso definir o quanto essa pessoa vai ter de inibição de medo de altura depois de um tratamento. Se ela vai querer pular de paraquedas, se ela vai querer só subir na laje, se ela vai querer só subir num telhado, ou se ela vai querer só chegar na varanda da casa dela, ou ter um apartamento num andar mais alto, isso é uma definição dela. A referência de base é ela quem constrói. Agora, na terapia de casal, existe uma referência base que nós precisamos usar. É como se fosse uma fórmula mágica, mas não tem nada de mágica, é só uma fórmula, uma referência sobre como um casal deve ser bem construído. E olha que legal, gente, o que eu vou compartilhar agora. Nessa parte, no próximo slide que vai aparecer aqui do lado, mesmo se você não for e não quiser ser terapeuta de casais, lembra do que eu falei? Você vai ter um grande potencial de se identificar com esse conceito para a sua vida, para os seus relacionamentos, ok? Bom, primeiro eu vou trazer uma afirmação.
Tudo o que casais precisam para viver em felicidade é compatibilidade comportamental. E aqui, isso quer dizer o seguinte: não basta amar. Não basta estar apaixonado, apaixonado em romance, não basta estar cheio de borboletas no estômago. Você precisa ter compatibilidade comportamental. Se os comportamentos não forem compatíveis, problemas, conflitos certamente surgirão. E é muito comum. Porque lembra do que eu comentei lá no início do nosso assunto? As pessoas não aprendem isso, elas não passam por nenhuma escola, nenhuma aula, ninguém ensina isso para elas. Então elas acham que ter um relacionamento de feliz é simplesmente você achar alguém que você gosta e começar a namorar com essa pessoa. Fracasso. Isso é a receita do fracasso, é contar com a sorte. Se você decide escolher ou entrar na vida de alguém, trazer alguém para sua vida apenas porque você gosta dessa pessoa, você tem uma enorme chance de fracassar no seu relacionamento. De não ser. Por quê? Porque você não vai viver só com o amor por essa pessoa, você vai viver com ela e com os comportamentos que ela vai trazer de casa. E os comportamentos, certamente, você não conhece, não dá para descobrir os comportamentos de uma pessoa em uma conversa de meia hora, numa boate, ou num barzinho, ou em alguma saída, em algum happy hour. Conhecer os comportamentos de uma pessoa exige um mínimo de convivência e de honestidade, de transparência. As pessoas têm o costume de querer mostrar só as coisas boas, né, que elas têm. Então, quando eu falo de tratar casais, olha que cenário maravilhoso, gente. É tratar etapas de evolução no comportamento das pessoas, porque eles estão ali pedindo para serem ajudados. E daqui a pouquinho eu vou mostrar um roteiro, tá? Eu quero entregar para vocês mesmo um roteiro sobre como fazer isso. Acho que eu não destaquei muito aqui no início do nosso bate-papo, mas vale destacar que eu nunca ensinei isso até onde eu estou ensinando aqui hoje, tá? Vai ser uma excelente referência, se não quase toda, para quem já quiser sair dessa palestra agendando horários para receber casais aí. Então é uma ótima referência para quem quiser. Então eu vou entregar até o roteiro de continue aqui comigo. Vamos lá. Compatibilidade comportamental é o segredo. Quando você vê casais que se dão bem, que estão juntos e que vivem realmente felizes, o que esse casal tem, gente? Eles não têm, esse casal se ama mais do que eu e o meu namorado, namorada, esposa, enfim, tem mais amor lá. Não! Tem compatibilidade comportamental. Comportamentalmente eles são equiparáveis, são compatíveis. Porque no dia a dia não é o amor que você está vivendo só com a pessoa, é isso também. E eu quero trazer a seguinte reflexão. O que é o comportamento ou o que são comportamentos em uma pessoa? Olha só nessa imagem aqui ao lado. Eu vou afirmar que uma pessoa é cheia de comportamentos. Cada tracinho branco desse vai representar um comportamento de uma pessoa, tá? E normalmente os nossos comportamentos são programados por nós para vivermos sozinhos. Porque não é normal? A gente geralmente entra na nossa vida ou descobre nossa vida amorosa lá para a juventude, na fase ali, realmente para namorar sério e tal. Quando você já passou da adolescência, você já está entrando na fase adulta. Relacionamentos, geralmente relacionamentos maduros, relacionamentos mais consolidados, começam a surgir nessa época da vida. Só que nessa época, nós já temos uma série de comportamentos programados, que nós gostamos inclusive, porque eles são programados, são feitos para viver uma vida solteiro. E aí você começa ou a entrar em relacionamentos fracassados, ou começa a se relacionar com pessoas que não são compatíveis com você, e cada vez mais você vai reforçando os seus comportamentos, porque você volta para a sua vida solteiro. Você termina um relacionamento e volta para a sua vida de solteiro e você reforça aqueles. É normal que quando as pessoas decidem, olha, realmente agora eu vou buscar um namorado, uma namorada, um companheiro, uma companheira, para casar. Agora eu quero alguém, eu quero um relacionamento sério, agora eu não quero só conhecer pessoas. Nesse momento, as pessoas já têm uma série de comportamentos consolidados, que são compatíveis com uma vida de solteiro. Ter comportamentos de liberdade, comportamentos de se expressar, comportamentos de preferência. Eu vou classificar esses comportamentos todos aqui por tipo, tá? Entendam que são comportamentos de personalidade, de valores, comportamentos de reações instintivas, reações emocionais, hábitos, caráter. Todas essas palavras são classes comportamentais. Uma pessoa, por exemplo, que é muito bagunceira,
possivelmente tem um traço de personalidade de ser bagunceira. Uma pessoa que dorme tarde provavelmente é uma pessoa que tem o hábito de acordar tarde. E essa personalidade foi construída sem a expectativa de uma vida amorosa. Seus hábitos também. Uma pessoa chega em um relacionamento com todos os seus principais comportamentos construídos para viver uma vida solteira. E aí ela de repente se encontra, conhece uma outra pessoa que passou pelo mesmo processo, só que em grandezas diferentes, e elas começam a trocar convivência. E quando elas começam a trocar convivência, gente, elas estão trocando também comportamentos. Só que tem alguns comportamentos que a pessoa até já sabe que são ruins. Fala, nossa, eu sou bagunceiro e eu já vi que ela é toda organizadinha. Então no início do relacionamento a pessoa dá até uma camuflada naquele comportamento dela. Só que a gente sabe, tem que saber. Camuflar um comportamento não é resolvê-lo. Não adianta você esconder um comportamento achando que ele está resolvido. Não, ele vai aparecer. E talvez ele vai aparecer depois de um momento onde já tem conexão emocional. E aí você tem a fórmula do sofrimento nos casais pronta para acontecer. Pessoas que se gostam, que não conseguem mais se afastar com facilidade, que estão vivendo conflito comportamental. Porque olha, às vezes é uma bobeira, gente, mas isso é gigantesco. Poxa, sei lá, eu recebo isso no meu dia a dia. Clientes assim, eu sou muito ciumento. E ela só fica em redes sociais. Ela só fica conversa com todo mundo no Instagram. Ou então, eu sou ciumenta e eu sou mais carente, eu preciso de um namorado ou de um marido mais presente comigo em casa, e ele joga futebol 5 vezes por semana, não fica em casa, não dá atenção, ele não ajuda com as tarefas de casa. São conflitos assim que as pessoas vivem e que detonam o casamento ou o relacionamento. E as pessoas estão sofrendo, porque elas estão conectadas emocionalmente, mas a compatibilidade comportamental não tem. O que a hipnoterapia permite fazer, gente? Corrigir esses comportamentos. Porque eu vou afirmar uma coisa também para vocês, por conhecer demais esse público. Estudá-lo, conhecê-lo, lembrar, é a minha persona. Todos os comportamentos que uma pessoa tem, eles podem ser classificados em 3 tipos. Alguns comportamentos, eu vou sinalizá-los aqui no slide com uma setinha verde, tá vendo? Olha, um Vzinho verde lá. Todos os comportamentos, eles podem ser classificados em 3 tipos. Alguns, a pessoa consegue mudar. Às vezes já está até querendo mudar. É aquela pessoa que vira e fala, nossa, eu sou muito, sei lá, eu procrastino muito, e eu quero ser mais produtivo, e meu marido é muito produtivo, poxa, isso vai ser até um estímulo legal para me tornar mais produtiva, né? Então, alguns comportamentos a pessoa já quer mudar. Ela já reconhece que é positivo e ela já consegue. Só precisa de orientação para isso. Outros comportamentos as pessoas não querem mudar, ok? Podem ser traços de personalidade, podem ser valores. Às vezes a pessoa vira e fala, poxa, eu estou casada com um homem que não é honesto na profissão ou na vida pessoal, sei lá, ele tem atos de desonestidade. E para mim, que sou o companheiro ou companheira dele, a honestidade para mim é um valor de berço. Eu não consigo abrir mão disso. Percebem que tem um potencial conflito para relacionamento aí? Então, alguns comportamentos de ser honesto, por exemplo, um valor, as pessoas não conseguem mudar. Está muito entranhado, está muito programado nelas, ok? Não é só uma programaçãozinha emocional. E existem alguns comportamentos que eu estou representando nesse gráfico aí ao lado como reticências, 3 pontinhos, que a pessoa, ela consegue flexibilizar, ela não consegue abrir mão completamente, mas ela consegue negociar. Por exemplo, uma pessoa que se reconhece como viciada em redes sociais. Talvez ela não consiga abrir mão de ter um Instagram, um Facebook, ela não consegue parar de usar mais redes sociais, mas ela consegue diminuir. Todos os comportamentos de uma pessoa podem ser classificados nessas 3 categorias. Qual que é o segredo para isso? Para saber aonde trabalhar? Identificar quais comportamentos são indiferentes para o seu cônjuge e quais comportamentos são interferentes. Quais são indiferentes? Quais são interferentes? Por exemplo, poxa, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo. E o meu cônjuge gosta de acordar tarde. Se para ele é indiferente, isso não é um comportamento conflitante para o relacionamento. Porque eu acordo cedo, vou fazer minhas atividades em casa, não faço barulho para não acordá-lo ou não acordá-la, né?
não faço barulho nenhum, e aí quando ela acorda, mais tarde talvez, a gente faz umas atividades em conjunto. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas se uma pessoa, por exemplo, gosta de academia, e para ela é fundamental ter vida saudável, e o cônjuge só come bobeira, essa pessoa tá lá, faz dieta, se alimenta tudo bonitinho, e o cônjuge enche a geladeira e o armário de bobeiras muito calóricas. Isso pode ser um problema, porque são pessoas com ideais diferentes, com programações mentais de ideais diferentes. Isso pode gerar um conflito a médio ou longo prazo, ou até a curto prazo no relacionamento. Só que a pessoa, nesse caso, ela pode flexibilizar, ela não consegue abrir mão de ser, de não ter uma vida saudável. Não quer dizer que ela vai começar a ir para academia agora, mas ela pode começar a fazer uma caminhada, pode começar a conversar a respeito, pode ter alguns assuntos em comum, em conjunto. E aí a gente começa a entender como equalizar um casal. Sabendo disso, desse conceito, eu vou entrar com vocês agora sobre como tratar. Porque tudo que eu falei com vocês até aqui é a base para o que vem pela frente. Como que eu trato casais? E acompanhem comigo, fiquem à vontade para gerar perguntas aí. Eu vou separar uns 10 minutinhos aqui no final para responder perguntas com vocês. Como que essa solução, essa proposta de solução é compatível com esses problemas que eu descrevi anteriormente? Como que eu começo uma terapia de casal? Gente, primeiro, eu faço uma avaliação em conjunto. Eu chamo os dois para uma sessão, de preferência presencial, em época de pandemia agora funciona também online. Fazemos para entender o macro problema que o relacionamento está vivendo. E olha só que curioso, é uma sessão de avaliação. Nessa sessão, eu aproveito para explicar o tratamento para o casal, inclusive pela ideologia do tratamento. Eu sou muito enfático para explicar para o casal que essa sessão não é para um ficar culpando o outro, não é para apontar aonde está o problema. Eu quero saber qual é o problema. Eu não quero saber onde ele está. O que é que o relacionamento está passando de problema, que está inflamando, que está atrapalhando. Então nós conversamos com esse acordo. Esse acordo ele é feito nos primeiros 5 minutos de sessão. Não é para apontar, não é para culpar, não é uma sessão de terapia. É uma sessão para falarmos do relacionamento. Então, num primeiro encontro, eu tenho que entender isso. Qual é o macro problema da relação? E eu aproveito também para apresentar, vender como a terapia funciona. Se alguém quiser saber, inclusive, fica à vontade para perguntar quanto eu cobro, como funciona a precificação de um tratamento desse, enfim, tempo que dura. Se tiverem curiosidade sobre isso também, eu respondo e interajo com vocês. Bom, depois de conversar e entender o macro problema, às vezes no mesmo dia eu vou para o passo 2, que é fazer uma avaliação individual. Aí eu converso um tempo com um tempo com o outro. E olha só uma sacada, gente, para essa etapa, para quem quiser, considerar praticar. Mesmo que a pessoa não tenha nada para dizer, porque aí eu aviso, gente, nós vamos conversar juntos agora. Se vocês tiverem tempo, dentro do que nós programamos aqui, eu preciso de mais 15 minutos, muitas vezes é suficiente, 15, 20 minutos, com cada um de vocês, tá? Depois. E aí eu combino com eles, olha, mesmo que você não tenha nada a dizer, porque às vezes tem coisas que você não quer dizer aqui, na frente dele ou na frente dela, você quer dizer de maneira reservada para mim. Nesse momento eu procuro conduzir e pedir para acontecer uma autoavaliação. Eu peço para a pessoa me apontar o que ela considera que precisa mudar nela e o que ela considera que precisa mudar no outro, tá? Sem a avaliação crítica do outro ali na hora. E aí eu pontuo o seguinte, mesmo que você não tenha nada para dizer, você vai vir aqui na sala, eu vou dispensar o outro vai ficar aqui comigo, vai ficar na recepção, e você vai passar esse tempo aqui comigo, tá? O tempo de cada um de vocês aqui comigo vai ser o mesmo, tendo ou não tendo o que dizer. E olha só essa sacada para que ela serve, gente. É para um não ficar lá fora depois com o outro na hora que for embora, questionando assim, o que você falou? Eu fiquei só 5 minutos lá dentro, você ficou meia hora. O que você falou? Porque eu não tinha nada para... Aí cria problema lá, a gente não quer criar. Então, para eles não terem essa percepção de tempo, de você falou mais ou falou menos, o tempo é o mesmo que eles ficam comigo, tá? Algumas vezes eu marco no mesmo dia, quando os clientes não têm essa disponibilidade, a gente faz isso em 2 momentos separados, ou eu dou até a opção deles fazerem isso de maneira remota. Olha, me mandem um áudio depois, se quiserem, eu ouço um áudio explicando e tal. E quando a gente faz de maneira presencial, eu aproveito também para fazer uma dinâmica de hipnose, um presente hipnótico, um momento de hipnose para eu conhecer como é o estado de hipnose da pessoa,
e para que ela também conheça como é o estado de hipnose dela, caso ela não conheça ainda, e para que ela conheça como é a minha condução. Então eu já aproveito para desmistificar ali um pouco. Bom, o terceiro passo é dar atividades de casa para a pessoa. Essa parte das atividades de casa é uma parte onde nós vamos mapear aquele modelo que eu mostrei no slide anterior. Lembra aqueles bonequinhos lá? Eu tenho um formulário onde eu compartilho com a pessoa para que ela em casa tem um roteiro, tem um guia, onde ela faz uma autoavaliação, mas agora não é só perceptiva não. Agora é uma autoavaliação orientada a conceitos que estão nesse guia, tá? E uma avaliação do outro. Depois nós temos um momento em conjunto. Olha só, até agora a hipnoterapia mesmo, ela não começou. Nós estamos afiando o machado para cortar a árvore. Nós estamos preparando para isso. Nós seremos mais cirúrgicos, seremos mais eficazes dessa forma, preparando para fazer. E aí, na quarta etapa, nós vamos nos reunir para definir as mudanças. Nesse momento, ambos já fizeram o dever de casa, já fizeram essa autoavaliação e trazem para mim aonde eles reconhecem que precisam mudar. E eles já sinalizaram o que é possível mudar e o que não é. Lembra daquele conceito que eu falei lá atrás? De que alguns traços comportamentais são possíveis serem alterados, outros não, e outros dependem de uma negociação? Aí a gente coloca isso na prática. É nessa hora que a gente vira e fala, olha gente, um dos pontos aqui de tratamento é ciúmes, tá? Como que a gente vai resolver isso? Fulano tem ciúmes de ciclana, o rapaz tem ciúmes da moça, vamos supor que é nessa ordem. Aí nós vamos ver, fulano, a pessoa que provoca os ciúmes, você consegue mudar, no seu mapa aí, você consegue mudar seu comportamento para que você não provoque ciúmes nele? Ou você, ciclano, você consegue mudar o seu comportamento, sua percepção emocional para que você não sinta mais ciúmes dela? Ou então os dois, quando um não muda radicalmente ou individualmente, aí nós mudamos os dois para compatibilizar. O quanto você, a mulher, pode mudar de comportamentos para diminuir a percepção de ciúmes dele e o quanto ele pode mudar de comportamento para aumentar a confiança nela. Nesse momento acontece uma mágica. Nós identificamos o que as pessoas não conseguem superar. Tudo que elas não conseguirem superar, eu marco para a quinta etapa. Na quinta etapa, aí acontece a hipnoterapia. Nós fazemos sessões individuais e em uma sessão, tá? Eu me proponho a reprogramar, a conduzir a reprogramação de todos, individualmente, de todos aqueles fatores que precisam ser reprogramados em cada um. Geralmente eu faço uma sessão de tratamento mais uma sessão de retorno. Nesse momento, a gente muda os comportamentos e eu oriento como mantê-los de maneira persistente ali funcionando. Depois disso, nós fazemos uma sessão em conjunto. Recomendo muito, gente, essa sessão em conjunto ela é super positiva. Eu hipnotizo os dois ao mesmo tempo. Tem duas poltronas, eu coloco os dois nas duas poltronas, muitas vezes de mãos dadas, e eu faço uma hipnose para os dois para ativações e condicionamentos positivos. Por exemplo, eu faço uma vivência de regressão positiva onde eles voltam no momento onde eles se conheceram. A maioria das vezes os casais têm um bom primeiro momento, uma boa primeira fase, e eu faço com que eles revivam esse momento, eles vão reviver os momentos felizes e assim eles vão recuperar, eles vão ativar novamente aqueles circuitos neuronais que foram a base do relacionamento no início. Aquilo vai ficar mais vívido neles. E nessa parte, eu dou até algumas opções para eles decidem. Quando eles percebem assim, nossa, Thiago, eu tenho uma memória aqui com um ex-namorado ou com uma ex-namorada que me incomoda. E eu queria, porque às vezes isso aparece, eu queria trocar a percepção dessa memória para que fosse com o meu atual cônjuge. Nós temos algumas técnicas de ressignificação, dessensibilização, que causam a sensação de que aquela memória foi vivida com a pessoa que está com ela hoje. Ela até consegue se lembrar que viveu isso com outra pessoa, mas a percepção que ela tem é como se tivesse vivido com o companheiro ou a companheira atual. É super positivo isso, e isso fortalece mais a relação também. Por último, nós fazemos uma sessão em conjunto com a auto-hipnose, também com os dois em conjunto, onde eu instalo um gatilho de auto-hipnose neles e ensino técnicas para que eles mantenham ativas as programações positivas que a gente fez. Esse é um dos modelos de tratamento. Além da auto-hipnose, existem outras opções de ferramenta, mas eu fiz um roteiro aqui básico, sabe? Que é mais generalista para vocês entenderem. Então, gente, até esse ponto aqui,
Esses 7 passos, eles representam em média 10 sessões, 10 encontros, tá? Entre um e outro, em conjunto e tudo, geralmente nós nos encontramos 10 vezes durante esse roteiro para cumprir esse processo inteiro. Esse processo tem algumas variaçõezinhas e tudo, mas é um protocolo super maduro, super positivo e real, faz parte do meu dia a dia mesmo. Então, bom, de conteúdo que eu separei para vocês até esse momento, como eu sinalizei lá no início do nosso bate-papo, que eu queria dar um presente aqui para vocês, eu quero trazer aqui para a tela o seguinte. Eu gosto muito da etapa teórica, essa parte de preparar, o afiar o machado antes de cortar a árvore, sabe? E se você nunca fez um trabalho de definição de persona e você faz sentido para você avaliar, se especializar em um nicho, em um público, em um segmento específico, definir a sua persona, seu avatar, definir seu público-alvo, é uma etapa teórica extremamente valiosa. Eu tenho um roteiro sobre como fazer isso. Se você não tem referências sobre como fazer de uma maneira positiva, eu quero mandar esse roteiro para você, tá? Mas para isso, eu preciso saber o que você quer e preciso te identificar. Então nós vamos combinar o seguinte. Lá no meu Instagram, vou deixar aqui na tela, ó. Lá no meu Instagram tem uma publicação do Hipnoday. É a última publicação que está lá no feed. O Instagram é Thiago Porto Hipnose. E se por acaso você estiver vendo essa filmagem aqui, né, gravada, não está ao vivo, certamente o meu feed do Instagram não está mais dessa forma. Então aí pode me mandar um direct que eu, a minha equipe que tem acesso aos meus directs lá, vai retornar para você enviando o documento também. Tá? Só fala assim, eu assisti a palestra lá do Thiago sobre hipnoterapia de casais e eu quero aquele template para definição de persona. A equipe vai saber e vai te enviar. Mas para você que está aqui agora, ao vivo comigo, em algum momento eu vou convidar você para ir no meu Instagram. Primeiro me siga, eu vou adorar ter você como seguidor. E faça um comentário nessa publicação. Tá? Nessa publicação que está em destaque aí na tela agora, faça um comentário nela, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês pelo Instagram. Para quem fizer um comentário, de preferência, comenta o que você viu, o que você gostou nessa palestra aqui sobre hipnoterapia de casais, tá? Sobre hipnose, sobre relacionamentos, enfim, o que você quiser. E todo mundo que comentar e que der um like, lógico, que estiver seguindo o perfil, nossa equipe vai entrar em contato amanhã para enviar esse documento, que ele é um documento super querido para a gente. Nós criamos isso, nós aplicamos, nossos alunos de mentoria aplicam também, funciona muito bem como um guia, tá? E para agradecer a vocês o nosso tempo e abrir aqui pelo menos uns minutinhos para responder perguntas, quero deixar o meu muito obrigado aqui com vocês, pelo carinho por assistirem essa palestra, pelo interesse por esse conteúdo, por mim aqui. E quero convidar vocês para passar por essas redes sociais. Em especial, gente, essa rede social do meio que está aparecendo ali nessa tela de agradecimento. Olha só, é o meu canal no YouTube. Eu acabei de começar esse canal, gente, preciso de seguidores, preciso de público lá para ajudá-lo a fazer crescer. É o canal chamado Hipnoterapia, youtube.com/hipnoterapia. Mais sugestivo impossível, né? Mais intuitivo impossível. Então, o canal Hipnoterapia no YouTube... já tem alguns vídeos bem legais lá, tem alguns vídeos sobre casais, tem vídeos sobre hipnose, sobre hipnoterapia, tem um vídeo muito especial lá, é o penúltimo, se eu não me engano, que é um workshop que eu fiz, tem muito conteúdo interessante lá para vocês, então quero convidá-los a me seguirem no YouTube, ok? Me ajudem a promover esse canal, porque é uma novidade para mim, eu nunca fui muito de gravar vídeos não, e agora eu tô bem organizado com isso. Muito bem, Gui, me ajuda com as perguntas aí agora, que eu nem olhei muito bem o chat enquanto eu tava falando aqui não.